Olá, boa tarde. Obrigada por terem vindo neste dia de chuva cinzento, mas que estraga a paisagem, mas juro que vai ser um bom debate. 4 arquitetos juntos dá sempre muita discussão. É uma coisa que nós gostamos muito de fazer. O tema paisagem cultural é um tema que me interessa muito. Vamos ter 3 apresentações, com toda a certeza vão dar muita discussão. Vamos começar pelo professor José Manuel Fernandes, que vai apresentar, ver se eu não erro no título, Paisagens Urbanas Arquitetónica de Lisboa e o seu reflexo no mundo. Depois, a professora Cristina Castelo Branco, o Lisboa, Estuário do Tejo, Património Mundial como Paisagem Urbana, Cultural. E depois a Teresa Duarte, como a arquiteta Teresa Duarte, como Lisboa Histórica, Cidade Global, candidatura. Passamos à primeira apresentação. E passamos para ali, não é? E passamos para ali, que eu também quero ver. Não sou por em grande. Já está. Pensei aqui, não é? Ora, muito boa tarde a todos. Queria agradecer a amabilidade do convite para este ciclo de Lisboa, Paisagens de Lisboa, que a Câmara Municipal de Lisboa tem organizado, está organizando e editando. Pareceu-me interessante. Temos 20 minutos, não é? 20 minutos. Pareceu-me interessante. Os meus já acabaram, são 6h20. Então, foi um prazer. Pareceu-me interessante fazer para além de Lisboa, não é? A transcendência de Lisboa. Como é uma cidade que de algum modo se refletiu no mundo pelo seu processo histórico todo desconhecido, seria interessante do ponto de vista da arquitetura, da história da arquitetura e do urbanismo, fazermos um bocadinho uma viagem, reevocar essa viagem que atravessa os vários oceanos e continentes, nesta perspectiva. A cidade de Lisboa, na minha perspectiva de estudo, e baseado, evidentemente, em autores muito mais importantes e fundamentais da nossa história, Orlando Ribeiro e vários historiadores, a cidade de Lisboa tem um processo de organização geomorfológica, não é? de estruturação do espaço, que lhe dá um certo número de características. Eu depois aqui no resumo inventariei-as muito rapidamente, mas o que me pareceu, e desenvolvi numa comunicação que fiz há uns 12 anos na Nova, foi que isso correspondia ao conceito de cidade-paisagem. A cidade de Lisboa é uma cidade de paisagem, ou seja, é uma cidade que organiza uma estrutura visual complexa, com características próprias, não é? Com aspectos peculiares e, evidentemente, interessantes, originais, valiosos. Não é propriamente uma cidade de trama, uma cidade de geometria rígida, uma cidade à maneira, por exemplo, hispânica, romana, cidades americanas, etc, etc. E esse caráter específico de paisagem, curiosamente, permitiu que ela fosse o padrão, da minha perspectiva, o padrão para as várias cidades que a expansão ultramarina, colonial portuguesa, como lhe queiram chamar, já estou por tudo, ultramarina é para os tradicionalistas, colonial é para os mais
fundamentalistas, meus amigos. E de facto porquê? Porque essas características da cidade lhe deram a possibilidade de reconstruir, reimaginar, refundar uma espécie de Lisboa repetidamente ao longo dos vários territórios. Então as características são, basicamente, o diálogo, em primeiro lugar, o diálogo colinas-vales. É uma cidade de sobe e desce, como se diz na linguagem corrente. E isso dá-lhe, evidentemente, uma silhueta, um perfil diversificado. Colinas e vales há em quase todos os territórios portugueses, ultramarinos, coloniais, de fixação, porque são vales, embocaduras de rios, baías, que têm normalmente esse relevo associado. E, portanto, há um território já apetecido para essa fixação. Depois a articulação da baixa com a alta é um pouco relacionado com o anterior. Há colinas e vales e, portanto, há zonas centrais, comerciais, litorais, que se situam na zona baixa, que define imediatamente um sentido de centro funcional, e as áreas mais altas, que são as áreas naturalmente propensas a residir, a morar, a habitar. É claro que não podemos esquecermos que esta minha interpretação tem um sentido histórico, e é sobretudo ao longo de toda o final da Idade Média e Idade Moderna, portanto séculos XV, XVI, XVII, XVIII, que há a formação destas estruturas que vou mostrar-vos. E aí o problema sanitário, de saúde pública, de bons ares, é fundamental. Não é? Não há ainda recursos médicos e recursos de assistência que permitam salvaguarda fácil das comunidades residentes nessas cidades e, portanto, é bom que elas residam em sítios com bons ares, que limpem a cidade. E, portanto, a alta e a baixa, a articulação alta e a baixa, alta residencial, baixa comercial, o recorte portuário, o ribeirinho, associado à baía, à embocadura do rio, à ria, ao sistema insular, etc. Depois, é uma cidade que se espraia, é uma cidade que se... Reparem, estou a falar de Lisboa e estou a falar das outras, ao mesmo tempo, enfim, a base do meu raciocínio. Funções disseminadas pelos largos e praças e edificação de uma monumentalidade que contraditoriamente assenta na arquitetura corrente. A arquitetura vulgar é de tal forma bem colocada, bem implantada nas tais colinas, vales, altas e que adquire uma dimensão monumental no melhor sentido do termo, que é a representação de uma escala, de um valor, de uma dimensão coletiva. Ok? Pronto. A coisa começa nas ilhas, o Funchal e as cidades portuguesas da Macaronésia. Como sabem, a Macaronésia é a designação dos geógrafos para o sistema insular que articula Açores, Madeira, Canárias, Cabo Verde até São Tomé e Príncipe, portanto o Atlântico Norte até o Equador, nas ilhas colonizadas por portugueses e espanhóis. Portanto, este padrão das colinas, dos vales, da relação com o estuário, com o rio, ou com o porto de mar. É fácil em Lisboa tirar a fotografia de uma colina para a outra colina, e entre as duas o que é que está? Está um vale, neste caso um dos centros da Baixa, que é o Rossio. E pronto, este aspecto é importante porque tudo isto começa ainda no final da Idade Média. No final da Idade Média, em Portugal, porque noutros países europeus é ainda plena Idade Média. Por exemplo, na Inglaterra do século XV ainda há quase a Guerra Civil, França, etc. Guerra dos 100 anos. E, portanto, a ideia de proteção militar, das muralhas, das fortificações que organizam e protegem a cidade é ainda uma ideia que tem algum significado em algumas dessas cidades. Mas é uma matriz que vai sendo abandonada. Na verdade, eu penso que os portugueses, ao fazerem a expansão colonial, foram-se esquecendo das muralhas. Nas primeiras longas décadas, quase no primeiro século, não havia beligerância direta com as potências europeias. O sistema de tiro de fogo era muito mais poderoso do que quaisquer outros de outras civilizações em confronto. Portanto, na verdade, se estamos olhando para Alcácer e vemos a alta e a baixa, e a alta, claro, na Idade Média e nesta Idade Média Islâmica é fortificada, tem que ser fortificada, a baixa já não tanto, a baixa já é um crescimento
numa fase mais pacífica da urbe. Setúbal também um pouco encerra esta linguagem. São matrizes também, não é só Lisboa. Setúbal também conta, Sesimbra. Para a primeira fundação, a primeira vila, em pleno século XV, que é o Funchal, e que mostra bem esse valor, essa dimensão da linguagem dos largos, das praças, da relação direta com a paisagem. Eu não estou a falar do anfiteatro do Funchal, cantado pelo turismo do século XIX e XX. Isso é um outro Funchal contemporâneo. Estou a falar mesmo do núcleo original da cidade, não é? Portanto, esta estrutura que se vê aqui na planta da segunda metade do século XVIII, em que se vê claramente aquele diálogo com as ribeiras, não é? Que serpenteiam, às vezes provocando catástrofes. A rua direita, que é sempre, como se sabe, mais ou menos irregular e curvilínea. Passamos, por exemplo, a Ponta Delgada, em que vemos aqui o núcleo central numa planta do princípio do século XIX, se não estou em erro, com um estudo de remodelação portuária, e vê-se muito bem essa formação orgânica, a rua central, a rua estruturante, a rua direita, se quiserem, que atravessa a cidade nascente poente e que depois se articula com as perpendiculares, centrada na matriz, com a Praça da Câmara, junto ao Porto. Não é? Este universo, este mundo visual que não tem uma regra geométrica rígida. Isso é que eu acho a coisa mais interessante. São cidades que se baseiam em Lisboa, uma espécie de cidade-mãe, e por isso não têm, de facto, uma dimensão geométrica rígida. Porque Lisboa também a não tem. E, portanto, cada cidade-paisagem criada com base nesta cidade-mãe é uma cidade-paisagem especial, inconfundível com outras. Todas iguais, todas diferentes. Isso é que é a coisa mais fascinante. O modelo mental mantém-se. A fixação na cidade que se relaciona, como vos disse, com as colinas, com as altas e baixas, com as funções, mas depois, evidentemente, cada território encerra, como se fosse possível lê-lo, e a partir da sua leitura há uma interpretação e então cria-se a cidade a partir desse território. Ponta Delgada tem uma costa, no século XVIII, tem uma costa muito mais rígida, direta, pouco recortada, se compararmos com Angra do Heroísmo, não é? Que tem esta baiazinha lindíssima, que quase fecha o sistema portuário, e depois articula com o antigo corno vulcânico, não é? E, portanto, o desenho é diferente. No caso da terceira e da Angra do Heroísmo, a rua direita, que é aquela linha que vem no sentido norte-sul, do lado direito da imagem, afasta-se muito mais da costa, porque em relação à Baía é possível desenvolver outros sistemas igualmente interessantes de urbanização. É claro que podíamos discutir um bocadinho em Angra se tem ou não tem geometria, mas a questão é esta. Há geometria, evidentemente, que há ali uma série de características regulares, e a cidade foi a primeira estrutura urbana arquitetónica portuguesa classificada como património Unesco, em 83, depois do terremoto, com base naquela ideia de que era uma geometria renascentista, de grande modernidade, mas não é, quer dizer, claro que é uma geometria renascentista valiosíssima, mas não é por isso. Não é isso que conta fundamentalmente. Isso também lá está. Não é? Mas não está noutras, e essas outras são igualmente belas. Não é? O caso da Angra pode ser comparado com o Faial, com a Horta do Faial, esta cidadezinha que o nosso Nemésio dizia, a cidade de uma rua só. Não é? E é uma rua que serpenteia, não é? Que se alonga pela Baía, que depois vai desenvolvendo as suas ramificações sobre a colina, sobre as colinas, sobre as várias colinas. E depois isto vai acompanhando o processo da expansão colonial portuguesa, a expansão ultramarina. Há, de facto, uma série de instalações atlânticas que vimos alguns exemplos. Depois há todo o universo da costa africana ocidental, depois as Índias, depois as Insulíndias, até o limite de Macau e depois o limite de Nagasaki. Do outro lado o Brasil, que leva um pouco mais de tempo a desenvolver-se, mas é um processo que corre. Não é? Para fecharmos o ciclo das cidades, temos aqui a cidade de Santiago, da Ribeira Grande de Santiago de Cabo Verde, hoje chamada Cidade Velha, que é uma cidade mínima, quer dizer, isto é outro aspecto interessante.
Eles veem paisagem, constroem paisagem, instalam-se. Tenho um amigo moçambicano que dizia uma coisa muito engraçada, que trabalhava em Bruxelas, na União Europeia, durante muitos anos trabalhou, fez imensas viagens por África, todos os países de colonização anglófona e francófona, mas dizia-me que, no caso das cidades coloniais portuguesas que ele conhecia, Angola, Moçambique, etc., havia uma diferença muito interessante, que é, essas cidades aparentavam e aparentam terem sido feitas para as pessoas ficarem, para as pessoas se sentirem bem a viver lá. Não é? Ao contrário das outras que eram uma exploração, enfim, é uma leitura dele, não sei. Isto é uma cidade mínima, para poucas centenas, quiçá 1 milhar de pessoas, com grandes dificuldades, porque é uma zona de grande seca, endémica, difícil ter água só aqueles vales escavados é que às vezes contêm um pouco de umidade, e no entanto fez esta fabulosa cidade de paisagem, que é também património da humanidade desde 2005, se não me engano. Hoje uma ruína, mas também é diálogo da alta e da baixa. Quando se faz a praia tem uma geometria pombalina, como vem ali na quadrícula do desenho no canto superior esquerdo, mas que está aqui também reproduzida, mas a cidade espraia-se também para a baixa e na baixa, não é uma cidade geométrica. Portanto, há sempre esta espécie de propensão para alastrar, para instalar de uma forma orgânica. E depois, isso também é engraçado, no século XIX, ao contrário do que poderia ser, que era uma substituição sistemática por modelos mais industriais, geométricos, científicos, como se dizia no século XIX, deste modelo não. Há um modelo geométrico desenvolvido pelo Sá da Bandeira para a grande fundação do Mindelo, a grande cidade oitocentista de Cabo Verde, mas depois o que nós conhecemos do Mindelo é isto, a adaptação mais ou menos orgânica à Bahia, a repetição já na plena contemporaneidade do século XIX e XX dos padrões medievais e tardo-medievais. Isso é verdadeiramente fantástico. Por falar em tardo-medievais, aqui temos uma representação de São Tomé na Baía de Ana Chaves, da cidade de São Tomé. Uma vez mais, a relação com a Bahia, enfim, não vale a pena estarmos a detalhar cada uma das cidades, porque o sistema é sempre o mesmo. Mesmo em zonas mais ou menos rasas como esta, há esta aventura orgânica. Se o terreno não é irregular, então desenha-se irregularmente para que ele pareça irregular, para que se sintam bem, para que se sintam lisboeticamente. Rua Direita de São Tomé. Até no Príncipezinho, Santo António, que tem este desejo pombalino de ser uma grande estrutura geométrica rigorosa, enfim, tem a Bahia e depois aclimata-se à Bahia, adapta-se à Bahia. Portanto, agora, qual é o próximo? Onde é que eu carrego? Peço desculpa pela minha falta de modernidade nos sistemas eletrónicos. Bem, já estou a acabar o tempo, não é? Está quase, 1 minuto, tenho 1 minuto? 5? Acho que sim. Sim, muito obrigado. Prometo que estes são mais rápidos, porque são, aproveitando outros PowerPoints e outros programas, são apenas vislumbres para ilustrar a ideia que eu vos estava a comunicar. E essa ideia, quando fizemos aqui há 3 anos ou 4, um livro sobre Macau, foi exatamente no capítulo inicial, o de fazer esta espécie de reconhecimento muito obrigado, reconhecimento de Macau através da comparação com outras estruturas urbanas, não é? Como se fosse um fio longo, curvilíneo, às vezes difícil de reconhecer, mas depois aparece nesta ilhota da costa sul da China, com os seus larguinhos tradicionais, a Rua Direita que desemboca em frente ao antigo El Senado, a relação com a Bahia, e pronto, e depois é possível reconhecer de facto famílias. A família africana de Lisboa é basicamente centrada em Luanda. Há um como é que se diz, deportado da Revolução Republicana de 1890, falhada, é deportado para Luanda. E quando chega a Luanda, João Chagas, quando chega a Luanda, ilustre republicano, um pouco
depois fugiu de Luanda. Quando chega a Luanda diz: mas isto parece Lisboa, eu pensei que isto tinha macacos e árvores. Não é? Isto é muito interessante, esta identificação sem se saber que afinal era igual e chega-se lá e é idêntico. E pronto, depois aqui fizemos a relação da silhueta da Bahia, a situação das colinas. Evidentemente Luanda tem uma forte presença da fortaleza de São Miguel, que remata a alta, que neste caso é governativa, não é só residencial. Ainda hoje o Presidente da República de Angola tem o seu palácio na alta do século XVI de Luanda, no palácio clássico, enfim, remodelado. E pronto, é isto. Macau, claro, tem as suas originalidades. Macau, como está, é uma ilha, uma cidadezinha que está numa espécie de península-ilha, com uma convivência inevitável com a comunidade chinesa macaense, tem duas baías. É uma cidade que tem a baía de fora e a baía de dentro. Mas isso depois cada uma tem as suas próprias particularidades. O resto é a colina, as colinas, a alta e a baixa, o diálogo, enfim, e depois a modernização. Só para terminar, as últimas imagens dizem respeito às cidades, algumas cidades brasileiras, que eu vou também utilizar um PowerPoint, de uma exposição que a Câmara Municipal de Lisboa muito gentilmente financiou aqui há 2 anos, e que eu designei, isto foi no ano em que Lisboa foi capital ibero-americana da cultura, e então entretive-me a escolher 23 cidades, porque há 23 países ibero-americanos, 23 cidades ibero-americanas, e compará-las com Lisboa. Não vamos falar das cidades que não são, neste caso, de matriz luso-colonial, mas, por exemplo, aqui São Luís de Maranhão. É porque também é importante depois ultrapassarmos só a dimensão da implantação e vermos a dimensão da arquitetura. Não é? Esta correnteza pós-pombalina do final do século XVIII, princípio do século XIX, na rua de Lisboa, em São Luís de Maranhão, é evidentemente comparável e reconhecível. Um pouco mais simples, um pouco mais modestos, mas azulejaria, desenho, ritmo, escala, é claramente o desenho pombalino. Olinda, que é a primeira grande fixação urbana no Brasil de origem portuguesa, 1530 e tal. Olinda é claramente uma cidade de paisagem. Ainda é mais cidade de paisagem porque, como foi destruída na guerra com os holandeses, pelos holandeses, ficou a ruína luxuriante, não é, desta flora tropical fantástica, a valorizar ainda mais o casario. E pronto, depois quando mostramos Lisboa, aqui do alto de um dos seus miradouros, é fácil fazer a relação. Isto ainda não era um jardim, era só a mata. Era só cerca. Era a cerca selvagem. Tinha outra beleza também. Rio de Janeiro. É impossível esquecer o Rio. O Rio, na minha opinião, depois de Veneza, é a cidade mais bela do mundo. Mas um dos mais potentes vetores disso é a paisagem natural do Rio. O morro, as baías, os recortes, a Guanabara, tudo isso. Aqui apenas para relembrar isso, porque infelizmente os brasileiros no século XX entretiveram-se a destruir a alta o que eles chamaram o desbaste do morro do castelo, não é? Para transformar aquilo numa cidade moderna, horizontal, negando as suas origens culturais. Mas, enfim, erros todos fazemos. Erros meus, má fortuna. E pronto, a relação do passo do governador vice-rei do Rio, do Brasil, com o nosso terreiro do Paço. Angra já falámos, mas Angra com Lisboa tem muitas afinidades e similitudes. É que reparem, não é só a silhueta do monumento e da casa e da arquitetura corrente, é a luz. A luz atlântica é mais azul e mais densa que a luz lisboeta, mas as pontes são enormes, as pontes luminosas. Ouro Preto, claro, cidade super orgânica, sinuosa. Esta só tem colinas e sobe e desce. Esta não tem praticamente zonas centrais. A presença da arquitetura religiosa. A Bahia, Salvador da Bahia, claro, que aqui tem esta é mais Porto do que Lisboa, não é? Esta é mais Porto do que Lisboa, mas também tem similitudes com Lisboa. Vejam esta frente lisboeta, em que se confronta diretamente a zona alta monumental com a zona baixa ribeirinha, se não tem de facto, a ver com o mesmo que se passa em Salvador, que é a zona ribeirinha baixa comercial, e depois lá em cima o Palácio do Governo, a Câmara, etc.
de uma maneira, digamos, fratura, de falésia, uma alta mais contrastada com a baixa e mais em cima da baixa. E Belém do Pará, em pleno Amazonas, portanto aqui esta zona promíscua do lixo, do mercado de ver o peso, do comércio, que é também o sentido popular da cidade, não é? O Porto, o cais, tem uma dimensão popular e comercial ao mesmo tempo. E acho que é tudo. Muito obrigado. Íamos passar à comunicação seguinte e eu queria só comentar uma coisa com vocês. Quando eu estava a ler e a preparar esta sessão, de repente uma amiga minha lembrou-me de uma coisa que eu já não pegava há muito tempo, que o Gustavo Matos Sequeira, em 1950, fez, por encomenda da Câmara Municipal de Lisboa, um inventário de bens para possível classificação de interesse municipal. Entre esses igrejas, castelos e coisas mais, ele tem uma coisa fascinante, que era o que ele considerava panoramas. E o professor estava a falar e eu, de repente, lembrei-me deste texto, que diz qualquer coisa como Lisboa, à qual faltam condições orográficas para ser uma cidade monumental, pela escassez de alinhamentos, é, em compensação, um admirável pitoresco. O imprevisto e a surpresa dos panoramas que surgem teatralmente em cada caminhada ao longo das ruas. E o professor estava a falar desta cidade-paisagem, e é isto que ele, em 1950, refere e cria estes 28 pontos que ele considera essenciais para ler a cidade de Lisboa. Calma. Muito obrigada. Eu agradeço também o convite para vir a esta sala, que é sempre muito simpática e muito acolhedora. Agradeço o convite à CIUL e também ao CIUL e também à Câmara Municipal de Lisboa. Este convite para integrar este encontro e apresentar um trabalho. Eu tenho a dizer que este trabalho tem sido desenvolvido no âmbito do Centro de Ecologia Aplicada do Instituto Superior de Agronomia e, portanto, não é um trabalho meu, é um trabalho de equipe e tem vindo a desenvolver-se desde já 2010 e, portanto, há aqui, de vez em quando para, depois volta a aparecer, está muito ligado àquilo que é um programa doutoral em Arquitetura Paisagista e Ecologia Urbana, que se iniciou em conjunto com a Universidade do Porto e a Universidade de Coimbra, iniciou-se em 2009, portanto já vai com 10 anos, e que tem desenvolvido estudos de investigação, nos primeiros 5 anos muito focados no estuário do Tejo, visto que foi uma altura em que se estava a dar muita atenção à frente ribeirinha, a chamada Frente Tejo, que todos se lembram certamente, e eu achei que não era nada na Frente Tejo que devíamos investir, mas no estuário do Tejo. E, nesse sentido, levei ao nosso Conselho Científico do programa doutoral e, portanto, avançou-se para um trabalho que apontava para o problema das paisagens culturais como património mundial, mas que não tinha nada a certeza, quando se iniciou, que houvesse aptidão e capacidade para que o estuário do Tejo fosse algo pensado como paisagem cultural e depois o passo seguinte é paisagem cultural património mundial. No entanto, o caminho que se fez é muito interessante, é esse que eu vou partilhar convosco. Não são nada formatos rígidos, como a nossa geometria rígida das nossas cidades, não são. Eu acho que a nossa própria natureza humana portuguesa não tem um formato rígido, tem um formato flexível e é isso que nos permitiu fazer aquela fantástica linha, aquele rosário de cidades que vimos no mapa do Zé Manel e que é de facto um orgulho termos conseguido levantar tantas cidades, ainda por cima, segundo o senhor de Bruxelas, tão agradáveis, confortáveis e para se viver à escala humana. Portanto, tudo isto é bom,
E é exatamente nessa linha de pesquisa da qualidade da nossa paisagem cultural urbana, ou não urbana, enfim, envolvente da urbana. E quero falar nesta imagem que é, para mim, excepcional. Foi a primeira vez que fui à Ponta dos Corvos, em 2009. Agora já se fala imenso de tudo isto. Nesta altura estávamos já no começo da crise e ninguém queria ouvir falar da margem sul, visto que era um sítio com tudo aquilo. Nós lembramos daquele ministro que disse jamais. Todos nos lembramos daquela gafe, sabe? De facto, é uma paisagem que foi sacrificada pelo século XX, onde todos deixaram o seu lixo, a siderurgia, a lisnave e, todos sabemos, não é? No Barreiro, a CUF, todos deixaram o seu lixo e ninguém lá foi limpar. Ou seja, aquela população foi sacrificada a um PIB maravilhoso do século XX, em que depois a seguir ninguém pagou a poluição. E quem lá vive ficou com a poluição. Portanto, os solos contaminados, os problemas todos são enormes e têm vindo a ser escamoteados por cada governo. Ninguém se lembra, ninguém requer uma exigência do ponto de vista daquilo que foi um passado de poluição que devia ser limpo. Bom, esta é a imagem de Lisboa a partir da Ponta dos Corvos. E é a partir daqui que salta aquilo que eu gostaria de lembrar, e vou passar para coisas teóricas, desculpem, eu sou académica, não há nada a fazer, e queria só lembrar o que foi o percurso daquilo que é a paisagem, o conceito de paisagem cultural. Inicia-se no século XIX, aqueles sábios intelectuais do século XIX, que surgem com o Kulturlandschaft, que são geógrafos. A partir daqui, e em 1920, vamos ter um deslocar destes conceitos para os Estados Unidos. Eu estou a falar de paisagens culturais porque quero mesmo basear isto em paisagens culturais e aquilo que fazemos na Unesco quando tratamos disto no ICOMOS e na Comissão de Paisagens Culturais, a que eu pertenço. Portanto, em 20, desloca-se para os Estados Unidos esta ideia de paisagem cultural e aparece pela primeira vez, em 25, a morfologia da paisagem, que cunha o termo em inglês Cultural Landscapes. É a primeira vez que isto aparece. Em 60, portanto, temos aqui um intervalo grande e sabemos porquê, em 60, nos Estados Unidos, há uma espécie de uma adoção da paisagem cultural, este termo, e passa da paisagem erudita, aquela de que o Zé Manuel Fernandes estava a falar, uma paisagem com assinatura, se quiserem, com pedigree, para uma coisa muito interessante que é mesmo a americana, a paisagem vernacular americana. E opera-se isto por vários geógrafos. Eu tenho em muito gosto o G.B. Jackson, um professor da Universidade de Berkeley, que editou uma revista, o Landscape, e catapulta o termo de paisagem cultural para o grande público. Portanto, passando a dizer que isto se aplica muito bem à paisagem americana e que podemos observar a paisagem agora interpretando-a, não do ponto de vista da monumentalidade e de tudo aquilo que estávamos habituados, mas vamos pensar nela como uma paisagem, qualquer paisagem onde o homem tenha deixado a sua marca, é uma paisagem cultural, nomeadamente quando há um sentido intergeracional, como são, por exemplo, os nossos calcos do Douro, já lá vamos chegar, ou como são as paisagens do arroz e da produção do arroz em tantos sítios na Ásia, mas no Vietnã especialmente, e, portanto, isto vai-se aplicar e ele vai falar numa coisa que é Interpretation of Ordinary Landscapes. Portanto, o que é a interpretação das paisagens normais, que não são intelectuais. E aqui temos, e vamos ver aqui nesta lista de autores, o G.B. Jackson à frente, mas vai-nos aparecer aqui o Meinig, que é um personagem fundamental que vai operacionalizar este conceito das paisagens culturais. E, portanto, em 84, eu vou saltando aqui para os pontos mais importantes, em 84 aparecem manuais técnicos, o primeiro guia sobre a definição e avaliação de integridade das paisagens culturais. Já estamos em 84. E, portanto, vão aqui aparecer gente do National Park Service. Porquê? Porque são eles que, na América, têm que operacionalizar o que são as paisagens culturais e o que não são, e as paisagens naturais, que sabemos, em conservação da natureza, íntegras e totalmente intocáveis em muitos casos, e quais é que são aquelas que nos interessa desenvolver como património a visitar
e a património a reconhecer como paisagens culturais. E de repente, em 92, e eu digo de repente porque eu nesta altura, por volta de 89, termino o meu mestrado em que meto as mãos em paisagem cultural pela primeira vez, e quando chego a Lisboa, já depois, em 89, conheço, por acaso, alguém que está à frente, não por acaso, por causa dos jardins históricos, onde me estava a interessar, mas sim o aparecimento dos jardins históricos. Eu conheço a Carmen Agnon. Carmen Agnon vai ser determinante na história do património mundial como paisagem cultural, porque há este reconhecimento da paisagem cultural pela Unesco, e a certa altura isto é absorvido como uma das classes, como sabem, não é? Havia os sítios, havia as cidades, todos os vários critérios que conhecem, não vou usar aqui a repeti-los, e nasce a paisagem cultural, porque não conseguiam lidar com algumas das coisas belíssimas que não se conseguiam classificar. E não é por acaso que isto entra para as agendas políticas, claramente. A palavra paisagem cultural tem esta história que eu vos contei, e de repente Sintra é a primeira paisagem cultural classificada na Unesco. Para nós é um gosto, porque de facto a gente não tinha maneira de classificar Sintra, e ela merecia ser classificada, e integrava toda uma parte natural, toda uma parte paisagística, nomeadamente o Parque da Pena, não é? A parte toda dos jardins, que não são poucos. Quando a gente quer levar, quando vêm cá os especialistas de jardins históricos, o primeiro encaminhamento é Sintra, não é? Porque são tantos e tão bons, que de facto para nós este gosto de ter em 1995 visto Sintra passar a património cultural como paisagem cultural foi quase que para mim foi uma validação de uma identidade forte nesta área da paisagem. Ora bem, os técnicos que têm que analisar as paisagens culturais, e agora aqui eu vou-vos falar um bocadinho da minha experiência. Eu, a partir de 98, passei a fazer parte da Unesco /ICOMOS comitê, este Scientific Committee, este committee que está aqui, Scientific Committee of Historic Gardens, que passou a chamar-se International Scientific Committee on Cultural Landscapes. Como é que isto aconteceu? Como é que os jardins históricos passaram a paisagem cultural? E isto aconteceu. E é aqui que eu reconheço o talento político e estratégico da Carmen Agnon, porque os jardins históricos iam desaparecer. Não era uma classe possível para património mundial. Era pequeno demais e, era sobretudo muito envolvido. Tinha que ter uma base mais forte. E é aí que entra Sintra. Portanto, é a Carmen que lidera esta passagem dos jardins históricos à International Scientific Committee of Cultural Landscapes. E ainda bem, porque de alguma forma toda a parte erudita dos jardins históricos, que são desenhados, são peças de arte, são peças, em alguns casos, o Jardim do Palácio Fronteira é uma peça de arte, não temos dúvida nenhuma, não é? Agora, a dificuldade de dizer que o Parque da Pena é um objeto de arte é grande, visto que a sua grande extensão viva e sempre em evolução faz com que o António Barreto, quando a certa altura apresentou um trabalho meu, dissesse também, mas os objetos de arte são coisas finitas. A Cristina tenta aqui convencer-nos que um jardim é uma peça de arte, mas isso não é finito, nunca mais para, e, portanto, não é uma peça de arte do ponto de vista do... Portanto, este debate é um debate real, mas é muito interessante, mas que nos vem salvar, e daí como é que se pode dizer, o reconhecimento e o agradecimento que temos à Carmen Agnon. Ela veio salvar os jardins históricos na sua componente intelectual, criando esta entrada para dentro das paisagens culturais, porque efetivamente um jardim histórico é uma paisagem cultural. É uma paisagem cultural desenhada, não é a tal vernacular do G.B. Jackson. Estão a ver aqui a diferença? Agora, umas são intencionais, artísticas, muito trabalhadas, muito pensadas, têm um significado muito claro, e as outras são peças que foram, através das gerações, sido desenhadas na paisagem, com um caráter não assinado, e daí o vernacular, perfeitamente anónimo, têm um propósito normalmente funcional, uma produção, seja de vinho do Porto, seja de arroz, ou seja, a transumância de Idanha para a Serra da Estrela. Estou ali a ver a Raquel, que está a trabalhar nesse assunto na sua tese de doutoramento, e, portanto, estas paisagens culturais
passaram a precisar de métodos e de formas para a preparação de candidaturas, não é? A preparação de candidatura obriga como é que a gente trabalha com as paisagens culturais. Eu já fiz muitas missões da Unesco. Eu sou nomeada para fazer missões, supostamente é uma coisa secreta, portanto eu não posso dizer-vos. Mas posso elencar as 4 ou 5 que me fizeram pensar, atenção, se isto é paisagem cultural, listada em património mundial, então o estuário do Tejo tem que passar a património mundial. E não é só Lisboa, porque Lisboa não é nada sem o estuário do Tejo. Lisboa não tinha chegado às cidades do José Manuel Fernandes e aos descobrimentos se não tivesse o estuário do Tejo. Mas, quando se cria Nagasaki, naquela altura, mandam um piloto importantíssimo, o piloto que também se chamava Fernandes, que vai dar a volta por toda a área de Kyushu para encontrar o sítio onde a baía fosse fechadinha como Lisboa, fundo suficiente para a nau do trato, que era altíssima, e que tivesse montanhas para se ficar de uma forma protegida, tanto dos tufões e das várias inclemências do clima, como dos inimigos. Mas, sobretudo, aquele fechozinho de Nagasaki, assim, permitia que os canhões não deixassem passar e não deixassem entrar, e assim aconteceu. Portanto, somos nós portugueses que fazemos a melhor cidade comercial do Japão, o melhor porto comercial do Japão, porque aquilo tinha 4 casinhas e 3 cabanas de pescadores, quando nós lá chegámos. Portanto, é uma invenção portuguesa. Isto só para dizer que, agora desviei-me para Nagasaki porque peço desculpa, vou voltar outra vez, estas missões permitem-nos perceber, ou melhor, permitem-nos afinar este problema de quais são os critérios, quais são os atributos de uma paisagem cultural, o que é que uma paisagem cultural tem que mereça ser listada em património mundial. E vem a seguir a coisa terrível, tremenda, dificílima, chamada o plano de gestão. E o plano de gestão do Rio de Janeiro, por exemplo, foi tão bem feito ou tão mal feito, não está a servir para nada. Portanto, o plano de gestão é uma ideia que a Unesco diz, atenção, façam o plano de gestão, mas depois a seguir, quem é que lá vai monitorizar o plano de gestão e como é que ele está feito? É evidente que estes critérios para a listagem a património mundial estão a ser cada vez mais trabalhados. O grupo da Unesco encontra-se todos os anos, 1 e 2 vezes, para garantir, e os testes de autenticidade e de integridade e a definição de atributos, tudo isto são coisas difíceis para se conseguir trabalhar. E eu vou ser muito rápida, esta foi uma das missões que eu fiz, o chamado Vineyard Landscape of Piemonte, fartei-me de beber vinho enquanto estive na missão, porque era obrigatório experimentar esta maravilhosa paisagem que a gente bebíamos o sabor do Barolo e do Barbaresco, era de facto uma coisa extraordinária, mas não era, atenção, um dos atributos não era a estética. Um dos atributos é a paisagem estar viva, a paisagem ter uma população que a está a valorizar, por um lado, e por outro lado que produz coisas que são produtos de grande valor, numa preservação e numa otimização dos seus atributos, que são o quê? O solo, a topografia, a presença histórica. Outra fantástica que fiz foi a Serra Tramontana, em Maiorca. Uma peça notável, são 20 arrábidas, umas atrás das outras, cada uma virada para o seu lado, mas absolutamente extraordinária. A Maiorca que as pessoas não conhecem, a Maiorca do Norte, em que a presença humana, aqui está ela, gerações atrás de gerações, e vamos até à Idade Média, ou bem para trás, com árabes de grande qualidade que aqui viveram, e que deixaram um património absolutamente extraordinário de terraceamento, hidráulica, numa zona muito, muito árida, não é? Em produção permanente de laranjais e em produção permanente de olivais. Portanto, é a laranja e a azeitona que são os produtos desta grande paisagem que depois o século XIX vai agarrar para se servir dela como paisagem romântica. Vão aqui aparecer vários alemães ligados todos eles aos grandes intelectuais e às grandes casas nobres da Alemanha que vão fazer disto uma ópera, quer dizer, tudo isto passa a ser com percursos fantásticos e pontos de paragem. O nosso Douro, o gosto de ter visto o Alto Douro vinheteiro, muito pela mão da Teresa Anderson, mas também por
vários empenhos grandes e aqui com um plano de gestão complicadíssimo, porque aqui também vamos ter uma data de câmaras municipais a gerirem tudo isto e, portanto, não está fechado o problema, é um problema sempre em aberto e muito complexo. Depois temos aqui uma que é facílima de gerir, que é o Pico sozinha. Esta ninguém lhe toca. Esta fotografia do Pico é tirada de Angra do Heroísmo e vocês todos conhecem, portanto eu não vou perder aqui mais tempo com os Açores, porque era tão evidente esta passagem à lista de Património Mundial. O Pico é de facto uma peça notável no meio do oceano. Ora bem, eu agora queria só falar sobre esta definição. Tenho aqui duas definições. Uma é da Raquel, que está neste momento a trabalhar este assunto a fundo. A paisagem cultural é um sofisticado produto cultural. Aqui entramos logo no problema do sofisticado. É assim tão sofisticado? Gerado por relações com o meio, portanto temos aqui uma relação de paisagem, fruto de ideologias humanas, uma apropriação intencional. Aqui sim percebemos como é que isto se aplica tão bem às grandes passagens da paisagem da transumância, as grandes passagens da paisagem agrícola. Portanto, há aqui uma apropriação. É material ou imaterial, já sabemos, do território, refletindo um modo de vida. Talvez isto seja o mais importante. São paisagens representativas e identitárias, frutos muitas vezes de rearranjo de gerações, e é um repositório de experiências e sabedoria que nos confortam e que respondem a um sentimento de pertença, atenção a isto, e a enraizamento. Mais um sítio que vou passar muito rapidamente, e temos aqui esta ideia de que as paisagens culturais, a paisagem cultural representa valores estéticos, históricos, científicos, materializam-se no lugar em si, nas construções, nos usos, nas associações, nos significados. Muito importante. Nos registros e objetos. E podem abranger desde pequenas áreas a milhares de hectares. A paisagem cultural da Unesco pode ser feita por pedaços, ou seja, podem ser feitas candidaturas em chamadas séries, como foi o Rio de Janeiro. Posso fazer aqui uma parte da paisagem, ali outra, ali outra, ali outra, e, portanto, constituir uma série. Isto é da maior importância. E agora vou só fazer esta viagem rápida neste lugar onde nasci e de que tanto gosto, que é esta região de Lisboa. E há aqui uma coisa que me vão dizer que está um bocadinho infantil, mas, como sabem, o estuário do Tejo e o estuário do Sado eram juntos, e isto não fez, isto era uma animação, não faz mal, fica sem animação. Mas ficámos com o estuário do Sado e com o estuário do Tejo, mas isto porquê? Porque também na paisagem cultural conta a raridade do efeito geomorfológico. E, efetivamente, ter um gargalo deste tamanho é uma situação absolutamente única e raríssima. Portanto, o Tejo saía por aqui e, a certa altura, há uma fissura, parece que há 60 milhões de anos, e ele passa a passar neste mínimo gargalo, onde se colocou, evidentemente, a ponte sobre o Tejo. Estas são áreas protegidas, como sabem. Portanto, estamos aqui pelas Sintras, pelas Arrábidas, estuário do Sado e estuário do Tejo. Efetivamente, como áreas de conservação da natureza, temos estas 9, são muitas, reparem que são muitas, estamos aqui assim numa área muito rica desta matéria. E depois pusemos, relativamente àquilo que é a base patrimonial de uma proposta de candidatura, que é Lisboa é uma espécie de Cape Canaveral, de onde saímos para o mundo, da mesma forma que saímos para a Lua, saímos de Lisboa para o resto do mundo. Isto é preciso ter lata, mas é uma realidade que o José Manuel Fernandes nos demonstrou por A mais B, quer dizer, tivemos a capacidade de praticarmos o que tínhamos que fazer aqui e na saída para as ilhas do Atlântico, e a partir daí o contorno da África, a saída para o Brasil e a chegada à Índia, Malaca, Macau, Nagasaki. Portanto, isto é de facto um projeto de investigação soberbo. Este património que aqui vêem, este é todo vernacular, picadinhos a amarelo estão todos os moinhos de maré. Os moinhos de maré que têm uma importância capital para este desenvolvimento dos descobrimentos. Era daqui que saíam os biscoitos, era daqui que saíam as cordas, era daqui que saía o azeite, as cordas, o sal.
portanto, e já vamos ver a prática da parte salgada. Tudo isto já vocês conhecem. A beleza do lado lá é extraordinária. Isto é tirado de balão e é o barreiro em cima. 3 prioridades principais para o estuário do Tejo. Isto já são conclusões dos estudos doutorais que se fizeram dentro do CABN e dentro do LINC, que é o tal programa. Portanto, uma das coisas seria o desimpedir do tráfego fluvial na área estuário. O estuário tem de ser público e não estatal. Este era um ponto vital. Tem que se dar um caráter privado às embarcações e podermos trabalhar como em Veneza, ir para um lado para o outro sem ter que pedir autorização a todo momento. Isto é gerido por 19 entidades, o que também não ajuda. A segunda coisa, a descontaminação, o assumir da descontaminação dos pontos estratégicos do estuário. E a recuperação do património cultural e natural assumido. Portanto, que os moinhos de marés, que tudo aquilo que tem a ver com o nosso desenvolvimento da margem sul, estes pontos indispensáveis para a candidatura do estuário do Tejo à lista de património mundial, como paisagem cultural, leva também à implementação destas ações que proporcionarão aos visitantes uma experiência de riqueza natural do estuário e da sua história marítima. A ideia, isto agora já é académico, se quiserem, era que em cada um destes locais se fizesse uma parte do famoso Museu dos Descobrimentos. E, portanto, a cartografia ficava aqui, na moita ficaria a parte naval, a parte da construção naval, a parte dos alimentos ficaria em Montijo, ali em Alcochete ficaria a parte... Enfim, todo um trabalho que cada uma dos municípios teria que trabalhar em conjunto, criando uma situação que é bem precisa, congregarem-se. Porque eles não gostam uns dos outros e estão em plena concorrência uns com os outros. E se tivessem um ideal comum, que era transformar o estuário do Tejo em património mundial, eles talvez conseguissem dar a volta a esta situação em que o estuário do Tejo é uma raridade, não temos dúvida. Cada um deles poderia, numa gestão integrada, apontando a uma autenticidade e uma integridade, porque ela ainda existe, conseguiriam chegar a uma proposta de património mundial. Tudo isto foram já partes técnicas complexas que já não têm tanto a ver com a paisagem, desculpem, o conceito de paisagem cultural, mas que a descontaminação, a fitodepuração, as recuperações, tudo isto seria necessário para um plano de gestão. O plano de gestão passaria por isto: produção de conhecimento, divulgação, transferências de conhecimento, cooperação com congéneres internacionais, formação e capacitação junto às comunidades locais, enfim, toda uma série de atividades que permitiriam que se pudesse passar a andar de barco normalmente de um sítio para o outro, até mesmo chegando a esta zona de Vila Franca de Xira, chamada a Ponta da Erva, que é o sítio onde o estuário do Tejo tem uma quantidade de avifauna absolutamente extraordinária. O sítio chama-se Evoa e quando estudámos isto tinha 600 visitantes por ano. Agora já vai melhor. Mas é dos sítios mais extraordinários da Europa para ver a avifauna, está aqui no estuário do Tejo. Portanto, eu agora estou a passar do património construído e do património histórico, se quiserem, desta baciazinha aqui, para o grande estuário do Tejo, que então, para além de paisagem cultural, abre-se sobre uma potencialidade, um potencial enorme de utilização para o ecoturismo. O grande ecoturismo. Aqui estão as visitas várias, a produção de ostras, como sabem, era também um ponto importantíssimo, a riqueza dos valores naturais, todos conhecem, só para vos mostrar uma quinta de um vice-rei da Índia, a quinta do Esteio Furado, na Moita. E o plano de gestão de uma paisagem cultural teria uma base ecológica, evidentemente, mas teria depois também que criar pontos entre o passado e o futuro, criar novidade com soluções que se ancoram no passado e prioridade dada ao património. Muito rapidamente, estes alunos de doutoramento fizeram na altura um trabalho de reconversão da Ponta dos Corvos. Estas são algumas das vistas notáveis da Ponta dos Corvos, que pertence à Almada, mas está mesmo em frente do Seixal, e onde existia uma zona de seca de bacalhau, da qual resta isto,
e que era esta fábrica notável. Está aqui à nossa frente, isto está a 8 km de Lisboa, a direto, em linha reta. Esta fábrica foi então trabalhada pelos alunos como um centro de recuperação do sapal, por um lado, mas aqui ainda a temos a fazer salga de bacalhau, com a chegada do bacalhau da Noruega aqui com estes barquinhos. Algumas imagens engraçadas que os alunos encontraram desta Sociedade Nacional de Pesca e agora o aspecto dela, atualmente perdida no meio deste sapal, num sítio extraordinário em termos de visibilidade. Falando de moinhos de maré, só aqui o mais bonito de todos, que me parece ser este, e que, mais uma vez, vamos ter aqui áreas, agora aqui de sustentabilidade e da potencial que isto permite para as energias renováveis, por um lado, mas por outro lado também, atrás dos moinhos de maré tem as caldeiras, são aqui as caldeiras, onde é perfeitamente possível também pôr economia a funcionar do ponto de vista da produção de peixe. E aqui está o master plan da Ponta dos Corvos, que não vos vou complicar com isso. Aqui temos um grande sapal. Isto são praias, isto é a praia fluvial em frente de Lisboa, e aqui nesta pontinha existem edifícios que pertenciam também a esta ideia do bacalhau. Portanto, fazer daqui o Museu do Bacalhau, fazer daqui o sítio onde se vem comer bacalhau, saindo do Terreiro do Paço, de barco, simples, e daí a 20 minutos estar aqui na Ponta dos Corvos é uma coisa possível. No entanto, este é o estado em que está este património que teria potencial para ir a património mundial. Isto são várias coisas, eu já passei o meu tempo, e eu até tenho aqui o critério 5, que é o ser um exemplo excepcional de povoamento humano, tradicional, da utilização tradicional do território do mar, seja representativo de uma cultura ou da interação humana com o meio ambiente, especialmente quando este último se tornou vulnerável sob o impacto de alterações irreversíveis. E elas são as alterações irreversíveis, a indústria que tivemos e provavelmente a subida do nível do mar. Este trabalho foi feito pelo CABN, com a ajuda do Centro de Ciências e do Mar do Ambiente, portanto, a única coisa que estou a fazer é de arauto, não tanto de enfim, também fiz investigação nesta área e julgo que o potencial é grande. Portanto, faz-me pena levarmos Lisboa sozinha, sem o seu estuário, a património mundial, como paisagem cultural. Por isso... A Teresa Duarte vai-nos apresentar a proposta de Lisboa e a professora estava a falar e eu estava-me a lembrar, eu na semana passada estive na cobertura do Convento da Graça. Não sei se já foram ao Convento da Graça, se calhar já foram ao Convento da Graça, mas nunca conseguiram subir lá acima à cobertura. A cobertura do Convento da Graça é uma cobertura em terraço, com as inclinações de vida, bem construída, em que de lá de cima, os frades conseguiam ver a entrada do Tejo, o Mar da Palha, e tudo aquilo que a professora estava a falar, nós conseguimos ver dali. Temos Lisboa aos nossos pés, com todas as suas camadas, as camadas da cebola que ia falando, e dali consegue. Por isso, se um dia quiser ir fotografar do Convento da Graça, do convento, daquela cobertura ali ao pé da torre, eu acho que é o sítio que eu conheço que consegue transmitir melhor tudo o que apresentou. Teresa Duarte, que nos vai falar sobre Lisboa. Bom, obrigada pelo convite também, boa tarde a todos e obrigada por terem vindo neste dia tão atribulado de tempestades. Isto apetecia, depois destas comunicações, apetecer passar já para o debate, não é? Porque há... Para se poder falar. Bom, eu vou apresentar-vos a candidatura que a Câmara de Lisboa fez à Unesco, à Lista Indicativa Nacional, que é o primeiro passo para que se possa fazer uma candidatura. A candidatura foi feita internamente nos serviços da Câmara, com uma pequena equipa, que em parte está aqui na sala, e foi aprovada em 2017. Foi aprovada no Comitê Nacional da Unesco, Centro Nacional, não, o Nacional, em janeiro, e depois pelo Comitê da Unesco na sua reunião anual. Bom, mas para falar desta candidatura,
pensei que seria interessante fazer uma pequena viagem pelas cartas, recomendações e convenções internacionais que deram origem ao modelo que nós estamos a seguir atualmente, porque a maior parte dos documentos que foram feitos até 2011 previam a proteção de monumentos e daí haver uma tão assertiva preocupação com a conservação de integridade e autenticidade e manter os edifícios tal como eles eram originalmente, porque estávamos a falar só de edifícios. Mesmo quando estávamos a falar em centros urbanos, era enquanto conjuntos de edifícios, portanto, era olhar-se para o centro urbano, o centro histórico, como um conjunto de edifícios. E, entretanto, foi cada vez mais sentindo-se a necessidade de olhar para a cidade, admitindo a sua transformação e evolução e pensando também nas pessoas que as habitaram e que as habitam e as necessidades que essas pessoas sentiram ao longo dos séculos para transformarem, para que as cidades fossem habitáveis. Para além disso, estes monumentos ou centros históricos definiam uma zona, definiam uma área, um limite muito concreto que tinha regras muito assertivas para a sua gestão e depois uma zona tampão onde, de algum modo, havia algumas iniciativas, algumas transformações que podiam ser admitidas. Não muito profundas, porque senão o enquadramento deste bem classificado poderia ser muito alterado. Isto também fez com que, ao definir regras muito definidas e muito restritas para a gestão destes bens classificados, o que aconteceu é que praticamente se obrigava a que eles ficassem estagnados, cristalizados no tempo. Tudo o que acontecesse à volta era mais ou menos indiferente, mais ou menos, volto a dizer, mas esses bens tinham que ficar parados. E não era como um plano, não é? Que tem uma vigência de 5, 10 anos e, portanto, depois é alterado. Não, isto era para sempre, até, entre aspas. E estas restrições provocaram muitas distorções com o isolamento que provocaram, que proporcionaram, e também, inevitavelmente, a manutenção desses territórios com essas características provocou gentrificação. Enfim, podemos falar mais disso. Em 2011 foi criada pela Unesco e pelo ICOMOS a recomendação sobre as paisagens históricas urbanas, que previa exatamente, vamos ver o que são as paisagens históricas urbanas, previa exatamente a aceitação. É um conceito mais alargado e que permitia a aceitação, olhar para a cidade, admitindo um contínuo espacial e temporal. E esta paisagem histórica urbana previa a construção de candidaturas enquadradas por esta abordagem, abrangia a topografia, a geomorfologia, hidrologia, o património construído, obviamente, infraestruturas de superfície e subterrâneas, espaços livres, jardins, os planos de ordenamento e organização espacial das cidades, percepções e relações visuais, práticas e valores sociais, enfim, permitia-nos olhar para a cidade como um todo multidisciplinar e valorizar o seu contínuo e a sua transformação ao longo do tempo. E como é que nós, em Lisboa, o que é que nós valorizamos para construir uma candidatura enquadrada nesta abordagem? Primeiro, pensamos na excepcionalidade do sítio. Depois, a morfologia complexa que Lisboa tem. E também uma coisa que discutimos muito entre nós, uma característica que tem esta morfologia complexa é a escala que tem, porque em muitos sítios há muitas cidades com colinas, mas em Lisboa
há sempre anedotas privadas nestes pequenos grupos, e nós dizíamos que as colinas conversavam umas com as outras. É certo, olham de umas para as outras e, como disse, e tudo se passa a uma escala muito harmoniosa. Por outro lado, privilegiámos também o singular entrelaçado entre tecidos urbanos de diferentes épocas. Por outro lado, Lisboa foi o testemunho de intercâmbio de culturas, povos e religiões ao longo de 3 milénios. Foi uma cidade que serviu de modelo de irradiação pelo mundo, como já ouvimos falar hoje. Para além disso, é uma cidade comentada e representada ao longo de séculos. Falta aqui um item que nós também valorizamos muito, foram os materiais presentes em Lisboa. Calcário, os azulejos, os telhados, que nos permitem ter uma luz e um brilho muito particulares. E para construir esta candidatura, nós realçamos 2 momentos muito decisivos, quanto a nós, que foram os descobrimentos, o desenvolvimento da cidade a par da globalização e a reconstrução inevitável depois do grande terremoto. A área que foi candidatada foi todo aquilo que chamamos todo o centro histórico, ou seja, toda a zona incluída dentro da cerca fernandina, do século XIV, como sabem, e alguns... isto andou para a frente sozinho. E algumas áreas adjacentes, não é? Para já, a oriente, São Vicente e Santa Clara. A norte, o convento Colégio Jesuíta, que hoje é o Hospital de São José. Por outro lado, acrescentamos também ao ocidente o Bairro Alto, enquanto resultado do aumento populacional que teve a cidade na altura dos descobrimentos. Um pouco mais ao ocidente, o Mocambo, a versão pobre do Bairro Alto, não é? Habitada, segundo consta, por piratas e pescadores, etc., e pessoas ligadas à faina pescatória fluvial. E, para além disso, ainda mais a norte, o Colégio Jesuíta, que era o noviciado da Cotovia, e o seu jardim botânico, onde estão plantadas espécies muito variadas e que vieram com este ensejo da globalização. E tudo isto estendido sobre o Tejo, portanto, acrescentamos toda a zona ribeirinha. Aqui vemos a área dentro da cerca fernandina, onde ainda hoje nós vemos os traçados urbanos antigos que se mantêm, não tanto o edificado, mas os traçados urbanos, com o intervalo da Baixa Pombalina, por força de razão, que foi alterado. As cartas da cidade ilustram bem aquelas características que nós identificámos e que vos falei num dos primeiros slides, não é? O relevo da cidade que é bastante particular e bastante acentuado, os pontos de vista sobre a cidade. Isto são cartas do Plano Diretor Municipal. O património classificado que há na cidade, nesta zona, e não só o classificado, o que está também inventariado na Carta Municipal do Património. Grande parte desta área está incluída em planos municipais que alguns já estão em vigor e outros estão em elaboração, com mais ou menos profundidade, mas estão em elaboração. Documentamos o avanço que a cidade teve sobre o rio ao longo das diversas épocas. Na época romana já reduziu bastante os 2 esteiros que avançavam para norte, na época medieval ainda mais, depois a época manuelina, pombalina, oitocentista, novecentista e a época atual. Portanto, houve um grande avanço da cidade sobre o rio. E já que celebramos os diversos tecidos urbanos e o palimpsesto que a cidade identificamos os vestígios romanos que temos presentes na cidade, acrescido esta semana de mais um, não é? Foi notícia, já sabia anteriormente.
a zona do castelo, que foi habitação na época romana, disparate islâmico-medieval, e depois da conquista da cidade, por Dom Afonso Henriques, o sítio para onde os muçulmanos onde foram replicar o paraíso que tinham deixado na Alcáçova, e que ainda hoje mantém uma estrutura fundiária muito pequena, e onde, cada vez que há alguma obra e que há escavações arqueológicas, vamos encontrar vestígios raros e que não esperávamos no subsolo. Por outro lado, já que celebramos também, incluímos também o Bairro Alto, é interessante mostrar alguns dos edifícios que tanto testemunham como o Bairro Alto seria um bairro muito, muito rico antes do terremoto de 1655. Cada vez que há escavações à beira do rio, é claro que encontramos estruturas portuárias e de produção de navios. O plano da Baixa, tal como tem sido divulgado e o conhecem, e todo o desenho dos edifícios pombalinos, designadamente os que foram desenhados, concebidos no quartelário pombalino. Isto é uma imagem de uma exposição que esteve no Museu do Dinheiro, que foram expostas estacas para se perceber a dimensão destas estruturas e, de algum modo, até como é que elas se organizavam para que os edifícios pudessem ser suportados por elas. Temos aqui imagens de alguns dos enfiamentos visuais a partir das colinas. Depois, as diversas representações que houve da cidade ao longo dos séculos, que não são um caso único nas cidades europeias ou mundiais, mas de qualquer modo há aqui um grande tesouro que nós podemos enaltecer. Designadamente esta gravura do Brownier. Devem saber que há uma representação de Nova Iorque muito semelhante, não é? Nova Amsterdão, que é tudo rigorosamente igual, os personagens são exatamente os mesmos, os personagens que estão, por exemplo, no Rossio, e só as legendas é que mudam por força das circunstâncias. Fizemos este exercício de traçar a cerca fernandina nesta gravura, e já nesta altura ela estava parcialmente escondida entre construções. Esta é uma gravura do Bernardo de Caula, logo a seguir ao terremoto, que até tem identificado a área que ficou mais destruída com o sismo. Esta fantástica panorâmica de Lisboa do Gabriel Albarco é atribuída a ele, que está no Museu Nacional do Azulejo. A representação dos chafariz del Rei, que está no CCB da coleção Berardo. Esta representação da Rua Nova dos Mercadores também nos fascinou, e é claro que tínhamos que incluir, porque ela foi divulgada exatamente na altura em que andávamos a construir esta candidatura. Por outro lado, há também representações mais recentes, não é? Como esta do Carlos Botelho. É infindável este manancial de pinturas que foram feitas na cidade. E depois, possivelmente, Lisboa é a única cidade que tem uma certidão de nascimento, ou seja, há uma descrição da tomada de Lisboa, do Raul, na sua carta, o cruzado Raul, na sua carta a Osberno. Isto penso que é inédito. Voltaire, que ficou muito impressionado, como sabem, com o que aconteceu em Lisboa no pós-terremoto, as múltiplas manifestações religiosas que ainda hoje em dia há na cidade, e as múltiplas vivências do bairro. Isto não se poder fotografar pessoas de frente torna mais difícil escolher fotografias para representar aqui no PowerPoint, mas há múltiplas vivências nos bairros que se mantêm, apesar de toda a invasão do turismo e todo o
expulsar de habitantes dos bairros Alfama, Moraria, Bairro Alto, Madragoa, etc. De qualquer modo, ainda há pequenas bolsas que se mantêm. A representação destas atividades religiosas, pronto, e o tom era de continuar a falar disto, mas não é. Para se fazer uma candidatura à Unesco, nós temos que, dentre estes 6 critérios, manifestar a nossa intenção de quais são os critérios que nós queremos que sejam reconhecidos. Há 6, estão aqui listados. Nós identificamos... Estão só listados 5, falta o seu 5, que nós não pusemos, porque esse todo não achávamos que não correspondia. Nós fizemos a candidatura apostando nestes 5 critérios, porém a Comissão Nacional da Unesco achou que o grupo de trabalho que foi nomeado para olhar para todas as candidaturas achou que em relação ao primeiro não fazia muito sentido, e tem uma razão, é que o que poderia ser, já que o primeiro é a obra-prima, o que poderia ser a obra-prima nós identificávamos como sendo a Baixa Pombalina. Porém, os critérios têm que ser observáveis em toda a extensão do bem, e é claro que não fazia sentido estar a identificar como obra-prima toda esta área. Portanto, esse nós aceitamos a não identificação desse critério. O segundo é o intercâmbio de influências. O terceiro, testemunho ímpar de tradição cultural. O quarto, que a Unesco também põe em causa, exemplar excepcional de conjunto arquitetónico ou tecnológico, põe em causa, mas nós achamos que se deve insistir neste. E depois o sexto critério, que é imaterial, devido a estas características todas que vos falei, desde as representações da cidade, a literatura, filmes que falam sobre a cidade, mas também todas as vivências que há, não é? E todas as atividades que há hoje em dia, municipais ou da administração central, que promovem, por exemplo, igualdade, solidariedade, coesão, e que podem perfeitamente entrar neste critério, desde que devidamente explicadas, identificadas, e que sejam identificados os seus atributos. Estou a tirar os... Bom, e depois uma candidatura também tem que dizer com que cidades é que se compara. E nós o que fizemos, já que temos uma tão vasta descrição da cidade e dos seus valores, o que fizemos foi encontrar, pelo mundo fora, cidades com características que nós identificamos, e fizemos um mapa que identifica quais são as coincidências com Lisboa. Identificámos estas características: cidades portuárias com comércio marítimo, cidades importantes no contexto da exploração marítima, evolutivas, cidades de caráter iluminista, com tecidos urbanos integrados, morfologia acidentada, por aí fora. E depois, dentro destas cidades, identificamos 26, separamos como bens inscritos na lista do Património Mundial, ou só nas listas indicativas, ou de todo em nada disto. E separamos por nacional, Mediterrâneo, Norte da Europa, e depois América do Sul, Caraíbas e Ásia. Há, de facto, um grande leque de cidades com as quais nos podemos comparar. O que verificamos nas candidaturas que entretanto, a que tivemos acesso e que analisámos, é que nas mais antigas há comparação com menos cidades, porque se calhar era mais difícil ou viajar ou ter documentação. Nas mais recentes, possivelmente por causa do acesso que há à informação e à internet, há candidaturas que se comparam com 50 cidades e até mais. Bom, este é o nosso quadro que nós fizemos com essa comparação e identificação das coincidências com outras cidades. E acho que acaba aqui. Sim, acaba aqui. Isto é, muito sumariamente, a candidatura que nós apresentamos à lista indicativa de Portugal. É claro que ainda há muito trabalho para fazer em relação a isto, para construir de facto uma candidatura, mas pensamos que isto é um bom caminho
E pronto. Agora vamos para aqui, não é? Ele és capaz de me buscar aí a minha caneta e essa folhinha, se faz favor. Muito obrigada. Muito obrigada aos três. Cumprimos, não foi religiosamente, mas foi bastante bem o tempo. E a passar a palavra à plateia. Não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer. Não? Então começo eu. Pode ser que depois alguém continue. Eu gostei muito das três apresentações. Não conhecia, confesso, não conhecia a candidatura de Lisboa e a do Tejo também não. É extremamente interessante porque nós conseguimos ver, pelas apresentações que o professor nos fez, destas semelhanças, destas cidades globais que se agarram ao terreno e que têm ângulos. No entanto, eu confesso-vos que fiquei com uma dúvida, mas isso é uma dúvida que se põe nas paisagens culturais e se põe, se calhar, de uma forma geral, nas classificações. Nós classificamos, fazemos propostas de classificação, mas depois, quando chega àquilo que a professora estava a falar, do projeto de manutenção, de gestão, conseguimos controlar, se calhar o termo não é controlar, se calhar conseguimos verificar para que os vários bens, eu confesso, estive em Dubrovnik e ia-me dando um treco, mas cidade classificada. Estas propostas, e para mim mais importante ainda do que classificar, do que é ter a certeza que depois nós conseguimos gerir aquilo que estamos a propor classificar. Eu deixava-lhe já a pergunta para si. Se calhar eles também têm coisas a dizer, mas eu posso dizer-lhe o que é que acontece. De um ponto de vista histórico, se alguém se lembrar de quando é que Angra foi passada a património mundial, lembra-se mais do terremoto que aconteceu do que aquele trabalho do Dr. Monjardino que resolveu... Álvaro. Agora depois pensei a Fundação Oriente e disse não é este, Álvaro. E, portanto... que percebeu que havia um instrumento internacional para a preservação daquilo que era a sua Angra. O que ia acontecer é que Angra ia ficar nas mãos dos imobiliários e já agora que está tudo desfeito, vamos a fazer uma coisa com uma densidade que vale a pena, porque aquilo era uma miséria, só 2 andares, não é? E, portanto, estou a brincar, portanto, esta ferramenta internacional que ele agarrou e que ele utilizou é notável, mas ninguém reparou. A candidatura da Angra a Património Mundial, eu tive com ela na mão, é desta espessura. A candidatura que preparámos para Santarém a Património Mundial era desta espessura. E, portanto, isto só para dizer que Património Mundial e lista de património não tinha importância nenhuma, ninguém reparava, ninguém sabia o que era. A força política que se tem neste momento, esta história de conseguir levar uma cidade a património mundial, é enorme. E isto para nós que trabalhamos com património é desastroso, porque é mais importante a força política do que é efetivamente o valor cultural. E nós sabemos que o Rio de Janeiro não tinha nada que ir a Rio de Janeiro, a património mundial, sobretudo com aquele miserável plano de gestão, para responder à sua pergunta. Passou, mas não devia ter passado. Os técnicos da Unesco chumbaram. Os políticos passaram. Tem que se lembrar que depois há uma votação em que os políticos votam. E os políticos combinam assim.
Este ano você vota por mim e quando você trouxer, eu depois voto por si. E é esta uma situação grave que deslaçou a qualidade e os objetivos iniciais. Temos que viver com ela. Temos que viver com ela. Nada feito. Portanto, interessa é lançar a bola, lançar a candidatura, entrar na lista indicativa e tentar fazer passar, bem ou mal, a nossa candidatura, porque isto politicamente é importantíssimo e turisticamente, economicamente, ainda é mais importante. Comprar uma casa ao lado, não é dentro da buffer zone. A buffer zone é a área envolvente, tampão daquilo que é pensado. Ora bem, eu só queria dizer que, para responder à sua pergunta, o plano de gestão é uma novidade pedida pela Unesco que não existia antes. Tem que haver um plano de gestão. O que é que acontece em Angra do Heroísmo, por exemplo? As pessoas querem mudar os caixilhos das janelas e não podem, porque está inscrito em Património Mundial. Portanto, esta fixação, esta cristalização de que a Teresa Duarte estava a falar e que é muito rebarbativa e muito restritiva, é tremenda. E, portanto, é preciso pensar, quando se faz uma candidatura a Património Mundial, por isso esta história do estuário do Tejo é uma coisa que deveria ser trabalhadíssima e sempre em série, era para ter Lisboa e os outros 7 municípios à volta, mas sempre muito bem delineada, este é do ponto de vista, mas qualquer plano de gestão obriga a qualquer coisa que depois a Unesco não tem capacidade de controle. Mas cada um dos organismos internos portugueses tem. Portanto, o que acontece é que vai tudo parar à Direção-Geral de Património. Antigo IPAR, o que quiserem, que não tem meios nenhuns para conseguir fazer este controle. E então, se tratar de paisagens culturais, que são normalmente peças muito maiores. Portanto, há aqui uma ferramenta muito interessante que é Lista de Património Mundial, que passou a ter filhos importantes políticos e económicos, turísticos, e depois que não tem ainda a capacidade de se gerir. E é essa, e portanto a resposta é, está lá, pode haver potencial para isto, devíamos preparar para isto, devíamos preparar técnicos para isto, e nós, do ponto de vista da arquitetura paisagista, devíamos preparar técnicos para, e eu dou essas cadeiras, a cadeira de recuperação e gestão da paisagem, eu meto uma parte de como gerir um património mundial quando classificado. Portanto, é preciso que as pessoas saibam que existe esta matéria que é ordenamento do território puro e que é ordenamento do território internacional. E é muito interessante como tal. Portanto, devemos colar-nos a isso e melhorar. Portanto, eu não sou pessimista, mas acho que é preciso percebermos que é muito difícil e não está a acontecer. Muito obrigado. Só comentários a propósito da gestão e da indigestão. Eu lembro, por exemplo, há 22 anos atrás, em Macau, no final da presença portuguesa oficial, falava-se já muito na Macau Património da Humanidade. Aquilo tinha realmente um valor único, etc., todos reconheciam. E na altura eu escrevia no Expresso e fiz até 2 artigos designados Macau, Património da Humanidade. E depois, por acaso, estive lá em 96, 95, 98, enfim, um bocadinho antes do handover, e lembro de termos uma coisa colonial que ainda existia em Macau, que era o jantar em casa, no Palácio do Governador. Íamos com um fato especial e tal. E eu expus isto com grande entusiasmo ao governador, que é aquele homem, aquele militar que levou a bandeira ao peito. E ele disse, não, isso é verdade, mas os chineses não deixam. Portanto, a intervenção política. E assim que Macau foi entregue, passados 2 ou 3 anos, de facto foi classificado. Outra coisa engraçada em relação a Angra, é esta coisa da torna-viagem. Eu acho muito interessante falar da cidade portuguesa e das famílias, mas depois parecemos que estamos a autoengrandecer-nos como cultura nacional. Não é bem isso. Porque o contrário também é verdadeiro. Essas coisas depois criadas pelo mundo fora, com outros povos, que podemos dizer que são povos irmãos, povos escravizados, povos submetidos, povos que nos dominam, não interessa, não é por aí que eu queria entrar. Esse resultante depois tem induções para Portugal, não é?
Por exemplo, a classificação de Angra, tanto quanto eu sei, com o trabalho incrível do Monjardim, foi uma coisa super rápida, não é? O sismo é em 80 e a classificação em 83, induziu classificações de Portugal continental, porque era incrível que fossem coisas de fora, quer dizer, as ilhas adjacentes, património da humanidade, e Portugal continental não tinha nada. E por isso em 83 há, se não estou em erro, Jerónimos e Torre de Belém. E a última coisa, houve um doutoramento agora de uma colega nossa estimadíssima, a Clara Vieira, e sobre a cidade de Lisboa, a arquitetura corrente da cidade de Lisboa, e na sessão do nosso júri, o professor Hélder Carita disse uma coisa muito engraçada, que é pouco mais ou menos isto, enfim, interpretando agora de uma maneira livre. A Baixa Pombalina é a arquitetura de torna viagem, que é a última coisa que o José Augusto França imaginaria, não é? E nós a partir dele. Em que termos? Primeiro, toda, que se vê no trabalho da Clara Vieira, toda a programação, tipologia, desenho, forma, materiais, está definida no período joanino, na Lisboa. O prédio joanino é o prédio pombalino por sistematizar, porque ainda não era preciso reconstruir a cidade, não é? Portanto, o modelo estava feito. Mas, em Salvador da Bahia, no princípio do século XVIII, havia uma série de correntezas de construções que realmente, segundo o Hélder, não conheço, provavelmente terão influído também muito diretamente na formação desse modelo. Portanto, aquilo veio do Brasil. A nossa baixa. Pronto, é só uma brincadeira mesmo. Pois, eu apetece-me falar muito dos planos de gestão, que de facto são um mundo dentro das candidaturas da Unesco, mas vou resumir. O que acontece é que quando há uma candidatura de um bem, como por exemplo aconteceu com Coimbra, e há várias entidades que tutelam aquele território, têm que fazer uma associação ou uma entidade, criarem uma entidade qualquer que depois se responsabilize pela gestão dessa área. Em Lisboa não nos pareceu que fosse complicado porque, como por via da lei, há uma comissão que tem que reunir regularmente para apreciar os projetos, a comissão de acompanhamento, e que, à partida, senta a Câmara, senta a DGPC, portanto, o Instituto de Património, e, em princípio, também o turismo, a água, a eletricidade, etc. Só em princípio, porque, tanto quanto sei, essas entidades não estão nas reuniões, mas, de qualquer modo, há essa figura, por isso, se é a eles que compete fazerem o licenciamento, não há problema, porque já está criado. Há casos em que uma figura assim foi criada entre a autarquia, ou um caso em que uma figura assim foi criada entre a autarquia e privados, que foi a candidatura do Pico, porque foi mesmo quem fez a candidatura artilhou aquilo de uma maneira que o plano de gestão tinha que sair bem, porque os privados tinham mesmo que atuar para terem financiamentos e tudo mais. Não sei se ficou evidente na comunicação que eu fiz, é que a paisagem histórica urbana não é uma categoria como é um monumento, ou como é um centro histórico, ou como é uma paisagem cultural, não é? É uma abordagem que nos ajuda a construir as candidaturas com esta multidimensionalidade de espaço e de tempo, mas é só uma abordagem. Dentro da própria Unesco há entendimentos diferentes sobre o que é, como é que se implementa a paisagem histórica urbana, como é que se faz a gestão deste bem, etc. Como? Em que categoria é que entrou? Entrou na lista indicativa, portanto ainda não tem categoria. Cultural, sítio... Não tem categoria. Não está definido ainda. Não está definido, porque só está na lista indicativa. Poderá ser uma paisagem cultural, poderá ser um centro histórico. Quando houver a decisão, quando a candidatura for feita e quando houver a decisão, logo se vê onde é que a Unesco encaixa, porque o formulário não tem uma cruzinha para nós dizermos que candidatamos a esta categoria ou aquela. Portanto, é o entendimento que a Unesco faça da leitura do bem é que define qual é a categoria.
perguntas? Então, só para fechar... Deixa-me dizer só uma coisa. Sim, a professora... Só para rematar em relação àquilo que a Teresa disse, que está tudo certo, está tudo impecável. A candidatura está... Não, impecável. Mas tem um senão gravíssimo, Teresa. É que centros históricos europeus, a lista que existe, o resto do mundo já não aceita. Isto é gravíssimo. E é por isso, por um lado, este é o pecado original desta candidatura, não quer dizer que não consigam chegar lá. Efetivamente não é uma obra-prima, isso era evidente. Se eu tivesse preparado essa candidatura, dizia isto vão chumbar aqui, porque não há hipótese nenhuma, não se pode considerar a Baixa uma obra-prima, como se considera Stonehenge, como se considera o Mont Saint-Michel. Estão a ver a diferença? Estou aqui a trazer dois, que eu também fiz missões nestes dois, porque estavam a chegar, as eólicas estavam-se a chegar a estes... As eólicas e as autoestradas estavam-se a chegar e eu tive que ir fazer uma missão de reconhecimento, ou seja, dizer por que critérios é que não se podem chegar às eólicas aqui, no Mont Saint-Michel. Foi um trabalho brutal, porque como é que se explica que 20 km do Mont Saint-Michel não pode ser e 60 km já pode? Foi preciso fazer uma série de sistemas de informação geográfica que permitiram fazer as chamadas bacias visuais. Portanto, quais são os critérios quantitativos? Mas ganhamos. E, portanto, este tipo de luta que se trava-se pelo um problema que é a lógica destas candidaturas. Elas têm que ter uma lógica íntegra. E é nesse sentido que, quando o mundo diz chega da Europa e chega de centros históricos, pôr Lisboa como centro histórico é pôr o pé na poça. A Europa está em baixo. Pera. Primeiro problema. Segundo problema, é profundamente injusto que o estuário do Tejo não vá com Lisboa. Porque se Lisboa é o que é graças ao estuário do Tejo. Portanto, isto é quase uma afronta àquilo que é a verdadeira Lisboa, que está do lado de lá também. Portanto, a área metropolitana de Lisboa, portanto, isto é uma centralidade de Lisboa, da qual eu quase que tenho vergonha, porque não pode ser assim. Nós não podemos ficar com Lisboa a dizer que é o máximo. Isto é, além disso, esta candidatura tem sido muito pouco divulgada. Isto é uma daquelas coisas escondidinhas que não me parece bem que seja feita assim. Devia ser trabalhada por toda a gente. Nós devíamos estar todos empenhados nisto. Devíamos ter isto discutido. E não está dentro da Câmara a ser feito com muito caladinho, e isso é habitual, eu já conheço em quem, mas, portanto, é um sistema que nós conhecemos e que não deve ser feito assim. Deve ser mais discutido, não deve ser feito a tubarão. Agora, de repente, somos património mundial e é só este bocadinho. O estuário do Tejo, fiquem lá com ele todo poluído. Acho profundamente injusto do ponto de vista político, social e agora também estético. Lisboa tem a qualidade e a coisa rara que tem, Teresa, porque quando a Teresa diz há muitos iguais, a certa altura disse não somos caso único. O problema é que nós somos caso único. Lisboa é tão raro, um sistema destes, com um estuário destes à frente, que nós somos caso mundial único. E é aí que a gente tem a nossa força, não como centro histórico, que desses há milhares na Europa. Eu vou passar a palavra à Teresa e depois já tenho 2 inscrições na plateia, 3, ali no fundo. O melhor é avisarem que não vou jantar a casa. Não. Eu já avisei os miúdos para comprarem frango assado. Bom, então eu queria dizer, ficou mais ou menos subjacente até na sua comunicação, esta ideia de que Lisboa só é única se candidatar com o Tejo. Nós é claro que pensamos nisso, não é? E o que pensamos é que é outra coisa, é outra candidatura. Até se pode candidatar o Tejo com Lisboa e Almada e toda a margem sul, mas aquilo que nós queríamos candidatar, e recordo que isto vem na sequência da candidatura da Baixa Pombalina, não é? Que foi entregue em 2005 e que não teve mais andamento.
Mas foi rejeitada pelo Unesco Internacional ou pelo... Tanto quanto eu sei, a candidatura foi inscrita na lista indicativa. Está na lista, sim, eu sei. A candidatura foi feita e depois vai à Unesco e há recomendações para trabalhar determinada área, e foi isso que aconteceu, e entretanto mudou o executivo e portanto as coisas ficaram por aí, e entretanto apareceu esta ideia de fazer de um território mais alargado, e que nós abraçamos, porque o facto de não ser uma paisagem cultural, mas poder vir a ser um centro histórico, cidade evolutiva, não é? Que é a categoria a que nós atirávamos, nos permite fazer um regulamento que se aproxima dos planos pormenores de reabilitação urbana que nós estamos a fazer para todo o centro histórico. Temos aprovado o da Madragoa, está em execução e quase concluído o da Colina do Castelo, a seguir será o de Bairro Alto. São planos que têm muita definição, que têm os alçados de todas as ruas, que têm a identificação de todos os elementos dissonantes, que em caso de intervenção podem ser retirados, ou é aconselhado que sejam retirados, tem a identificação de todos os pisos que podem ser acrescentados e os que podem ser diminuídos porque também podem corresponder depois a créditos à habitação, à construção. E portanto, a nossa ideia, e nós estávamos a apostar muito, a construir com essa configuração, era exatamente não ser uma paisagem cultural, porque inevitavelmente é um território muito maior e, portanto, a sua gestão, o seu regulamento é mais light, e nós não apostamos nisso por essa razão. Que Lisboa possa integrar a candidatura a património, a paisagem cultural do Estuário do Tejo, faz-nos todo o sentido. Mas é outra coisa, é outra candidatura, é outra gente, é outro plano de gestão, não é? Com outras preocupações. Vamos ouvir o público. Exatamente. Eu vou tentar ser breve, porque, além de entre outras razões, até de delicadeza para com as outras pessoas, já vi que a conversa será suscitada, o debate. E a esse propósito, permitam dizer, atrevo-me a lançar um repto às pessoas que, embora organizaram, e penso que será uma equipa, não serão 2 nem 3, provavelmente serão mais, que organizaram isto, que talvez tivesse interesse, e isto veio-me à cabeça quando apreciei, e quando digo apreciei é no sentido positivo do termo, que as divergências se manifestassem aqui, se manifestarem entre os próprios. Isso é absolutamente essencial. E, normalmente, quando se fazem este tipo de coisas, realmente fora de Lisboa, as coisas são um bocado complicadas de outra maneira, né? Todos os sítios têm as suas complicações, normalmente aquilo depois o debate ou ninguém fala ou é muito constrangido, muito limitado pelos senhores que estão na mesa, e que normalmente está o Sr. Presidente sentado numa cadeira e o Sr. Vice-Presidente e o Vereador do Urbanismo ou da Cultura sentado numa cadeira reservada, está lá o papelinho e tudo, portanto, é uma coisa muito mais arcaica do que é aqui, passa a nota, mas não há verdadeiramente debate. Não. A esse propósito eu vou ter um atrevimento ainda maior e vou fazer já um aviso à navegação. Vou ter o atrevimento de contactar algumas das pessoas que têm estado aqui para tentar organizar uma discussão fora de Lisboa, numa área não muito longe daqui, num concelho da área metropolitana. Isto porque há uma série de planos diretores municipais em revisão. Lisboa tem uma série de recursos que lhe permitem pensar, discutir a própria questão da cidade, do território, muito mais aprofundada e muito mais alargada a círculos. A Roda de Lisboa é um deserto quase total. A preparação, também na parte que diz respeito à cultura e na interação dos bens culturais com o ornamento e com o planeamento, é uma coisa absolutamente secreta, Sr. Professor, desculpe, é muito pior que Lisboa ainda. Não lhe passa, se calhar, para a cabeça. Lá estou eu, se calhar até sabe melhor do que eu penso. É uma coisa absolutamente, eu quase diria, miserável. E depois a coisa aparece cozinhada. E claro, como as maiorias funcionam, nestas coisas funcionam de maneira muito nítida, as maiorias partidárias, aquilo é tudo aprovado e não sei o quê. Não fora a ação dos técnicos, que consegue vencer alguma da buçalidade, normalmente, dos decisores políticos, a coisa era muito pior.
Portanto, eu irei talvez falar com alguns dos senhores. Quanto à matéria que tem estado aqui mais em discussão e a fluidez em definição dos conceitos associados a toda esta questão da classificação, ela vai continuar e não vai ser resolvida. E o problema da competitividade entre as cidades e os territórios vai fazer com que haja uma inflação, é inevitável que haja uma inflação e um enjoo de conjuntos de bens classificados. E é preciso estar, se calhar, pensar que aquilo que foi pensado por IGESPAR, no tempo em que era dirigido, agora o nome do arquiteto, que era começar, embora com uma visão abrangente e doutrinariamente sustentada, por passos um pouco mais pequenos, e que não se faz praticamente nada, nem mesmo em Lisboa, nem no Porto, ou em Coimbra, onde há material, digamos, inteligência para o fazer, que é classificar grandes conjuntos, bairros, etc. Havia um senhor, esse senhor tinha essa ideia. Nada disso foi feito. Nós continuamos a classificar bens isolados, como se fazia no século XIX. Eu não tenho nada contra, não tenho nada contra. É melhor do que a política de não classificação da esmagadora maioria dos municípios. Portanto, eu talvez sugerisse aos senhores, aos académicos, que colaborassem com, enfim, com os municípios. E peço desculpa se mal enganei. Muito obrigado. Obrigado. Falar para ficar gravado. Ah! Queria lhe dizer, efetivamente, hoje em dia, não sei como é que é nas outras cidades, mas em Lisboa há grandes conjuntos que estão classificados. Toda a Avenida da Liberdade, o Campo de Santana, a Baixa Pombalina, o Bairro Alto, são grandes conjuntos, não é? Que estão classificados. Muito associado ao próprio valor económico Pois. que gera no campo do turismo. E isso é um desastre para o Por outro lado, eu há pouco esqueci-me de responder a uma das partes das questões que tinha sido levantada pela professora Cristina Castelo Branco, é que esta candidatura de Lisboa foi feita, eu disse no início, por um pequeno grupo dentro da Câmara, e a ideia para a construção da candidatura propriamente dita é claro, tem que ser, não é? Quanto mais não seja, vai à discussão pública, mas antes disso tem que ser alargada. Nós temos a firme convicção de que há matérias em que as pessoas dentro da Câmara é que são as maiores conhecedoras, mas há muitos assuntos que é claro que temos que inevitavelmente alargar à academia, a outros profissionais que trabalham nessas áreas. Depois, este documento da candidatura está acessível no site da Câmara. Foi falado um pouco na altura em que foi aprovado em 2017, em janeiro, mas de resto tudo está acessível no site da Câmara. É claro que no site tudo fica mais ou menos encriptado e, portanto, até lá chegar é preciso ter a receita, não é? Está aqui o endereço, mas eu tinha posto a branco, ficou azul, não sei porquê, mas está tudo acessível. A questão é chegar lá. Eu ia só dizer mais uma coisa para ali do... quem quiser ver esta candidatura está online, entra no site da Câmara, depois vê urbanismo. Aquilo é fácil, a Teresa diz que é um bocadinho encriptado, mas não, aquilo segue-se bem. Para fechar a conversa, que já... Só contar uma nota muito rápida. Com certeza. Património da humanidade e as cidades portuguesas pelo mundo fora, sobre Nagasaki. Só rápido. Mas é verdade, é uma nota, mas é verdade. A professora Cristina falou imensamente bem da cidade de Nagasaki e da sua matriz portuguesa, incrível, não é? A cidade japonesa é interior e é de matriz geométrica, não tem nada a ver com Nagasaki. Há um texto de um brasileiro, um investigador brasileiro, publicado naquela revista Garcia de Horta, em 54 ou 55, que defende uma tese incrível. Quando a bomba atómica caiu em Nagasaki, ou foi lançada em Nagasaki, houve, como sabem, menos de metade das baixas de Hiroshima. E ele atribui isso às colinas. Como as colinas
cortaram a onda de choque, que em Hiroshima é uma cidade totalmente plana. Portanto, eu reclamo que a cidade portuguesa colonial protege a humanidade, ainda por cima. O valor universal estacional Uma fica com situação- mais uma Fica vertente. complicado. Enfim, me perdoem os desgraçados que foram 60 mil que morreram. Vou dar só ali a palavra. Olha, eu só queria dizer o seguinte, eu sou natural de Sintra, portanto, que é património, não é da humanidade, e efetivamente acho que é um péssimo exemplo do que é o património da humanidade, porque o plano de gestão, não sei se existe, mas como disse ali o professor José Manuel Fernandes, é uma indigestão enorme, todos os dias, não é? Portanto, é uma indigestão. Sintra é um péssimo exemplo e acho que devia-se pensar, agora que fizemos a asneira, não é? Vamos não repetir a asneira. E relativamente a Lisboa, eu queria dizer, comparativamente com o estuário do Tejo, até porque ultimamente o Jardim Botânico da Ajuda tem promovido umas viagens fantásticas às quintas do estuário do Tejo. Tenho conhecido coisas maravilhosas nos concelhos, naqueles concelhos que estão todos uma ruína. Aliás, se vocês saírem de Sintra, os concelhos são todos uma ruína. O professor Cardeiro Ribeiro também chama a atenção para isso. A paisagem cultural de Sintra está integrada na paisagem da Extremadura, onde havia moinhos, onde há coisas extraordinárias ao redor de Sintra, mas todos os dias entram, se calhar, 100 mil turistas em Sintra e aquilo é um inferno. É um inferno. Aliás, Lisboa está a caminho de ser um inferno. Já é património da humanidade, nem precisa de se chamar, já é uma cidade global, histórica, tudo isso. Eu tenho a ideia que tudo o que se diz sobre Lisboa já se sabe. Agora, sobre o estuário, já se sabe e já cá vem por isso. Se calhar não vale a pena chamar mais só por isso. Agora, sobre o estuário do Tejo e sobre... Porque o Tejo, Lisboa está incluída no estuário do Tejo. Portanto, parece-me a mim que ganharia muito mais, e eu apelo à cooperação, que a Cristina de Ramentos chamava, não é? Não sei se é possível cooperarem, mas é realmente um drama português, é a falta de cooperação. E continuamos, não é? Cada um a competir. Ali estão 3 pessoas que têm 3 candidaturas. 1, 2, 3. Tem, do Eiras. Então não tem. Mas é a sua. Todos nós temos a nossa candidatura. Não é? Somos um bocadinho assim. Mas, pronto, eu só queria realmente chamar a atenção para isso, que o estuário do Tejo, efetivamente, eu defendo o estuário do Tejo, tenho muita pena, defendo o estuário do Tejo, agora tenho-o conhecido e acho que é efetivamente paisagem cultural, e histórica. O que eu tenho aprendido de história, de geografia, de arqueologia, de trabalho, de tudo o que está incluído no que é património cultural, com estas visitas ao estuário do Tejo. Pronto, era só para dizer isto, para defender realmente aquela candidatura. Não sei se temos que continuar a fazer candidaturas, se este quadro vai resolver, se a Unesco vai resolver. Nós apanhamos sempre a onda, não é? Agora temos a Unesco, vamos todos candidatar-nos à Unesco, está ali uma lista indicativa, se calhar enorme, com centenas de candidaturas. O Eiras. Mas não como Sintra. Pronto, e era só isto que eu queria dizer. Obrigada, desculpa se falei um bocadinho mais. Só para fechar, então, desta vez é que acho que sim, ia-vos desafiar para, quando chegarem a casa ou se pegarem no vosso telemóvel, fazerem uma busca por lista indicativa de Portugal ao património mundial. E esta lista indicativa tem a lista dos 22 bens que Portugal neste momento tem em lista de espera. E eu digo-vos que me assustei bastante. Porque temos Portugal inteiro, mais as ilhas e mais aquela parte da ponta dos Açores que vai quase até meio do Atlântico. E se nós não conseguimos gerir Sintra, eu acho que nós temos mesmo que avançar com estes técnicos de gestão. De património das diversas áreas. Muitíssimo obrigada. Até ao próximo. Muito obrigada.